Olá, adolescente, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. O nosso título nos fala, outro tipo de família. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 3 e 7. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O nosso destaque, lembrando da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinha. E tenho certeza de que é a mesma fé que habita em ti. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. O nosso primeiro tópico, uma família diferente. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pelas Escrituras e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice. Observe que a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 3 e 7, está falando a respeito da família. Paulo está ali escrevendo a sua segunda carta para o apóstolo Timóteo. Observa que esse jovem, ele foi criado com sua avó e com sua mãe. É tanto que Paulo dá ênfase e ele cita aqui no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Observe que primeiramente aqui nessa segunda epístola para Timóteo, Paulo relata em questão da fé da sua avó e da sua mãe, e que também habita em Timóteo. Observe então que essa família, ela foi instruindo e ela foi ensinando esse jovem Timóteo crescendo nos princípios baseado na palavra de Deus. Então, o que me chama a atenção nessa história aqui é que Timóteo ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe. E em nenhum momento aqui cita o seu pai. Será que o pai dele não pertencia à mesma fé? Ou será que aquele jovem, o pai era ausente dele? Mas em nenhum momento a gente vê Timóteo reclamar, Timóteo relatar em questão do seu pai. Isso nós vamos ver mais lá na frente. Vamos então para o segundo tópico. Padrões não saudáveis da existência familiar. Ainda falando sobre família diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas e das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia. Observe que o mundo ele tenta impor algumas coisas na sociedade a qual é totalmente contra a palavra de Deus. O mundo quer que aceitamos como normal aquilo que não é
natural e que não condiz com as Escrituras Sagradas. Olha só o que fala aqui em Marcos, no capítulo 10, no versículo 6 e 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não se separa o homem. Então observe o projeto de Deus para a família. Independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas, independente da nossa mente cauterizada, Deus nos ama. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos verdadeiramente pessoas a qual nós possamos refletir para as demais o amor de Deus em nossas vidas e o amor de Deus com o próximo. Então observe que Deus, ele elaborou um projeto de família e a humanidade, o mundo a qual nós estamos inseridos, a sociedade, tenta impor algo totalmente contra a vontade de Deus. Então, o que é que nós, como cristãos, devemos fazer? Lembra do jovem Timóteo, a qual ele foi criado pela sua avó, Lloyd, e pela sua avó, pela sua avó e pela sua mãe Eunice. Então, esse jovem, ele cresceu ensinado e cresceu instruído na palavra do Senhor. E assim nós temos que ser no dia de hoje, independente se seu pai é separado da sua mãe, se você mora com seus avós, se você mora só com sua mãe, se você mora só com seu pai. Isso não nos impede de nós buscar Deus, assim como esse jovem Timóteo se dedicou, né? É tanto que Paulo, ele começa a falar ali a respeito da fé, começa a falar ali a respeito que admira aquele jovem pela virtude e pela convicção que ele tem em Deus. Então, o mundo tenta nos impor algo que é totalmente contra a palavra de Deus. E nós, como os cristãos, nós temos que estar firmados na palavra do Senhor a cada dia. E o nosso terceiro tópico, um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado. A vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe. Então, mais uma vez, esse jovem, ele foi temente e obediente à sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. E olha só o que fala aqui no tópico 3, encerrando aqui. Ao ensinar os discípulos, Jesus passou a viver com eles diariamente. Cada momento do dia era uma oportunidade de passar uma instrução importante para a sua vida. Observe que o próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no mundo, ele quis estar junto das pessoas que eram mais necessitadas. Jesus não veio para buscar os salvos, ele veio para buscar aqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, ele veio aqui para buscar aqueles que quer verdadeiramente ter uma vida com ele. Então, aquele que se acha que já é salvo, aquele que se acha já que sabe tudo, muitas das vezes ele tem que andar com Jesus, em muitos dos momentos ele tem que vivenciar os projetos de Deus na vida dele para que ele possa entender qual o projeto que Deus quer para cada um de nós. Foi assim que aconteceu com o discípulo, O próprio Jesus Cristo, ele quis estar perto, quis ali presenciar vários momentos quando esteve aqui na terra. Por que Jesus quis passar esse período de tempo aqui na terra, junto do discípulo? Para ensinar os discípulos como devia agir em qualquer situação adversa da vida que nós estamos sujeitos a passar. Então vejamos que os discípulos ali, ele foi instruído por Jesus, ele foi ensinado por Jesus,
e ele teve a mente e o coração modificado através do Espírito Santo. Então, assim como esse jovem Timóteo, né, ele teve ali uma fé alicerçada em Jesus Cristo através da sua avó Lloyd, através da sua mãe Eunice, que foi um instrumento ali que ensinou e que instruiu aquele jovem a crescer nos caminhos do Senhor. E Paulo, né, relata muito sobre esse jovem Timóteo. A gente vê que esse jovem ele foi ungido, ele foi um homem que se dedicou às coisas de Deus. E o nosso quarto tópico, Deus ama a família. A exemplo de Timóteo, não reclame da sua família, como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela. Seja obediente e ouça os ensinamentos dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós. Seja sábio e experimente o amor de Deus dentro da sua família, pois não há maior valor do que de viver em família. Olha só o que fala aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1 e 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivais muito tempo sobre a terra. Então, a palavra do Senhor, né, está orientando nós como os filhos que nós devemos obedecer os nossos pais. Se você é criado com a sua avó, obedeça a sua avó. Se você é criado com seu tio, obedeça ao seu tio. Se você é criado por sua mãe, obedeça a sua mãe. Se você é criado pelo seu pai, obedeça, porque isso aqui é garantia de vida na terra. Isso aqui é garantia que Deus ele vai nos dar alegria e nos dar prazer para que nós possamos viver dias abençoados aqui na terra. E para concluir a nossa lição, nos fala assim: mesmo a despeito de toda dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso, Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família, seja esta pequena ou grande, ou de outro tipo. Deus a ama. Então, independente da família que você nasceu, independente se você fala assim, eu não gosto da minha família, eu não poderia ter nascido nessa família, saiba que foi o projeto de Deus para que você pudesse nascer nela. Quem sabe você vai ser um canal de bênção para ganhar ela para Jesus. É esse o nosso propósito aqui na Terra. O nosso propósito aqui na Terra é ganhar almas para Jesus. E quem sabe você, Deus vai te usar, assim como usou aquele jovem Timóteo. E assim como tem usado vários outros personagens da Bíblia. Então, que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor a cada dia. Todos os dias nós precisamos melhorar. Todos os dias nós precisamos entregar totalmente ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês.